A minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal, lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo, e é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos, quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas, nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito a isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai mas responder em bloco. E também para o E ministro. o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito a contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news, pede para botar, é fake news, pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha, é isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado
ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz. O senhor nada faz, nada diz. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com o Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a OAB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou em determinado momento que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Primeiro, eu queria falar para o senhor que, pela lei, não cabe ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha, ao comandante da Força Aérea, se manifestar sobre decisão da Justiça. Não cabe. A gente vai, através da cadeia de comando, é isso que a gente faz. Segundo, informar a respeito de processo de operação de busca e apreensão. Então, diferente do que está escrito na imprensa, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram dentro de área militar, na véspera, à noite, houve uma coordenação da Polícia Federal, um comandante do Exército, sem falar exatamente quem era o objeto da busca, e esses objetos da busca, eles foram mantidos em sigilo, e a solicitação da Polícia Federal foi apenas ter um oficial para coordenar, só isso aí. Então, as operações de busca e apreensão, quando ocorreram em área militar, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram fora de área militar, estava em sigilo, ninguém foi informado de quem era, como era, onde era, quais eram os atores. Então, houve a comunicação, não nessa, em todas as outras operações que ocorreram, medidas de busca e apreensão, medidas de prisão, medidas cautelares, foi informado na véspera, pedindo o apoio de um oficial, não designava, falava assim, que tipo de oficial? Oficial superior. A gente mandava o oficial superior, foi o comandante do batalhão de polícia do Exército. Isso que foi feito. Então, não foi informado quem era, quando era, como era, a gente não tem acesso aos autos. Segunda coisa que eu tenho que falar para o senhor, é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Como também é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Barroso, é verdadeiro que eu me encontrei com o ministro André, é verdadeiro que eu me encontrei com o Procurador-Geral da República, institucionalmente, com todas as autoridades do Poder Judiciário ou ministros de Estado. Relação institucional é do dever do comandante do Exército.
absolutamente tranquilo. Toda vez que eu tive dúvida sobre o cumprimento de alguma decisão judicial, eu perguntei para não ter dúvida. O senhor está equivocado quando o senhor fala no oficial do Exército preso, só pode ser preso em flagrante delito. Não é verdade. Na história já ocorreram inúmeras vezes, inúmeras, só hoje, de prisões preventivas. São prisões preventivas. Tá? Em 2006, por exemplo, teve uma prisão preventiva numa operação que foi feita, tá, dentro de uma unidade militar, onde o comandante foi preso no local, na unidade militar. Tá? Foi uma operação de desvio de recursos. Tá? Então, isso pela Polícia Federal. Então, ordem de prisão preventiva é o tempo todo. Acontece. Hoje eu tenho mais de 30 militares presos em prisão preventiva. E outra coisa que o senhor não sabe é que eu visito todos eles. Sou comandante, eu visito todos eles. Né? Então, a questão é absolutamente falsa que eu consultei o ministro Alexandre de Moraes para nomear o oficial do Exército para qualquer posto. É absolutamente falso. O oficial estava nomeado no dia 28 de fevereiro de 2024. Faltava a chancela do presidente. Quando apareceu o nome dele na investigação, eu consultei para saber se tinha alguma coisa contra ele, porque eu ia assinar o documento com o presidente da República. O presidente da República, muito em consideração às forças, resolveu manter a indicação do general, que é o general Richard. O senhor consultou o presidente, não o ministro? Não, eu consultei o ministro para saber qual era o andamento do processo, porque o ministro era o relator do processo. E ele foi consultado, como em todos os outros processos que ele tem, porque, por exemplo, a gente tem que ler todo o texto da ordem judicial para entender, para ver o que vai fazer. Então, eu fiquei absolutamente tranquilo. Quem determina qualquer ordem, qualquer coisa, é o presidente da República, com relação à movimentação de oficial general. Não era nem promoção. Está errado falar promoção, porque não foi promovido, ele foi movimentado. Está errado o texto. Ele foi movimentado, foi uma movimentação normal. A partir do momento que vaga, o oficial vai para a reserva, o outro é movimentado. Tá? Então, eu falei, não é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. O senhor tem esse papel, o senhor é parlamentar, o senhor pode se pronunciar sobre o processo na Justiça, falar o que o senhor acha, o senhor tem liberdade para falar isso aí. E, finalmente, a gente tem vergonhas diferentes. Né? A gente tem vergonhas diferentes. A minha vergonha, por exemplo, é alguém que não cumpre a ética militar. E eu estou aqui de cara lavada para falar para o senhor que a ética militar, eu nunca falei uma mentira para a minha tropa, para os meus soldados, para o meu pessoal, nunca falei. Nunca mudei de opinião. Sempre falei desde antes. Falei o que eu achava, da maneira como eu achava correto, olhando nos olhos. Eu teria vergonha de não defender um subordinado meu. Aqui agora foi ofendido um subordinado meu, que é o general Dutra. Parece que o general Dutra não tinha comandante. Parece que ele não cumpria ordens. Né? Ele é o responsável. O general Dutra é um grande oficial. Agora ele tem comandante. Então eu defendo ele, porque ele é um grande oficial que cumpria a ordem. Cumpria a ordem. Ele evitou que fosse derramado sangue naquele dia, naquela noite. Isso que aconteceu. Mas falou aqui do general Dutra. Eu teria vergonha de não defender meu general. Eu tenho vergonha de, buscando popularidade, não cumprir lei. Isso eu tenho vergonha. De não cumprir decisão. Isso eu tenho vergonha. Então, o senhor pode ficar tranquilo que, mesmo que seja impopular, mesmo que não seja o que o pessoal acha que deve ser feito, a gente vai fazer o que a gente acha que é o correto, o certo pelo certo. E eu tenho tranquilidade de olhar para a minha tropa nos olhos e achar que eu estou fazendo isso o tempo todo. Então, é isso que eu queria falar para o senhor. Porque eu vi, na verdade, tanto o ministro como o comandante corroborando com a fala inicial que fiz, confirmando o que justamente eu havia dito. As matérias da imprensa traziam que houve informação dada. Eu não passei disso, eu mostrei as manchetes. Se há incoerências no texto, podem ser acusadas, mas aquilo que foi dito pela imprensa foi confirmado, assim como o próprio comandante Tomás, da mesma forma, disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu me pergunto, qual é a função hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal, se é virar fonte de consulta de comandante do Exército? Comandante do Exército, no máximo, vai se consultar com a Justiça Militar. Conversa institucional, que negócio é esse? O juiz fala nos autos. E aí não vai uma crítica, a Vossa Senhoria está atuando dentro. Também vai, de certa forma, mas para atenuar um pouco, vai dentro do que está acontecendo hoje no Brasil. Ministro fala o tempo todo, a entrevista o tempo todo, fala fora dos autos. Torna-se consultor de comandante do Exército, sobre não promoção, mas remoção
Se tem cabimento um negócio desse, olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro às Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então, o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem, uma coisa que eu posso dizer em elogio ao senhor, General Tomás, o senhor é inteligente. O senhor é tão inteligente que sabe que o que está acontecendo aqui é uma maquiagem, é um simulacro de devido processo legal. O artigo 69, aliás, do Estatuto dos Militares, diz que é só em caso de flagrante que poderá o militar ser preso por autoridade policial, militar ou civil. O senhor sabe que mesmo o caso, fora do contexto que o senhor citou aqui, teve participação, pelo menos, de coordenação do Exército. Esse negócio de entrar na Vila Militar, como fizeram, para fazer busca e apreensão, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. O general Girão, que é general também do Exército, é deputado federal, diz que tem medo de falar porque a censura hoje é regra. E quem impõe é Alexandre de Moraes. Eu sinto muito vê-lo fardado assim e os demais, tendo de ouvir eu dizer um reles deputado federal, eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul, a quem represento, com muita honra, os eleitores, 256 mil que votaram em mim, mas só um deputado federal dentro de 513. Mas eu sinto muito por fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não. Espero que não. Porque o que está sendo feito, o senhor disse que nunca falou algo contra o subordinado seu. Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconstitucionalmente, sofrendo as agruras do cárcere, privado do convívio com sua família. General Heleno, não lhe comove? Os demais generais, almirantes também. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa, porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio, disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo, que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Tomara que no próximo mandato, tomara que se encerre esse com o impeachment do Lula e o senhor seja ministro de novo e possa tratar de outra narrativa, mas uma que seja verdadeira. Não essa que o PT está espalhando, não essa do golpe. Eu entendo o seu papel, mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da Corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas.
A terceira pergunta, se o senhor se consulta com o Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta, se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. Isso é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil. Ratten, eu vou sair daqui com mais medo de você do que de Alexandre de Moraes. Com toda a sinceridade. Estou sendo sincero. Porque você, sinceramente, estou dizendo logo de público aqui,